Olá, família! Que bom que estamos juntos. Mais um encontro para evangelização do Espírito. Vamos utilizar o livro Educadores do Coração. Hoje, capítulo 12, Orientador Espiritual. Já tratamos de uma parte e hoje a parte que nós vamos abordar é orientar com amor evangelizado, renovar o coração e a voz do coração. Todos esses itens estão relacionados. Só o finalzinho do capítulo que ele fala o sacerdócio no lar é que eu vou reservar um vídeo só para a gente discutir o que é o culto do evangelho no lar e como que a gente deve procurar fazer em família, com crianças. Então, isso fica para o nosso próximo encontro. Hoje, a grande questão que ele nos coloca é o diálogo. Essa é a palavra-chave desses 3 itens. Ele vai usar aqui um trecho do livro Consolador de Emmanuel. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas. Muitas pessoas, muitos pais acreditam que isso também estava presente na evangelização espírita infanto-juvenil, porque ela começava a partir dos 3 anos de idade. E isso veio aos poucos se modificando. Tem o trabalho da Cíntia com a evangelização de bebês e, posteriormente, a evangelização das gestantes, então, dos bebês que estão ali na barriga, porque tudo se trata de evangelização do espírito. Se nós temos a certeza, exercitamos a nossa forma de ver o mundo como espíritos encarnados, que foi o que eu discuti no outro vídeo, e é importante que a gente tenha, então, essa perspectiva, somos espíritos e estamos encarnados. Nós vamos olhar desde a barriga, e às vezes até antes já se fala dos casais que pretendem engravidar. Esses casais, eles podem fazer um acompanhamento psicológico, inclusive, se preparando para esse momento. Não é só no pré-natal que a gente vai se preocupar, mas esse olhar também para o espírito. Como é que eu posso me preparar para receber um espírito? Que tipo de cuidado que eu devo prestar para ele poder se desenvolver, para modificar os seus valores, assimilando novos valores, ali compondo a sua personalidade, para que haja, de fato, um processo de evolução espiritual. Então, já vimos que não precisa esperar os primeiros passos. Nós modificamos esse pensamento, já na época, Emmanuel falava, o Chico também falava, porque a evangelização era praticada em crianças a partir dos 3 anos. Mas avançamos, como tudo deve progredir, como Kardec já falava, é esse olhar do progresso, de modificar, renovando e criando recursos, formas de abordagem, para que a gente possa orientar a criança, orientar os pais e levando essa palavra, ele fala do diálogo, então, essa palavra, essa conversa. E, felizmente, nós estamos num momento em que há muitos estudos no campo da psicologia, da medicina, da neurociência, que nos fornece
os conhecimentos e as técnicas, né? É uma ferramenta, eu vou dizer até uma caixa de ferramentas, porque são múltiplos recursos disponíveis para que a gente possa abordar os pais. Muitos livros, hoje eu apresento sempre aqui, né? E inclusive eu comprei, este chegou ontem, aqui ó, eu tenho um pequeno problema, disse o urso, é um livro para criança, e eu vou estrear o meu canal de psicologia com a leitura comentada desse material, porque é muito importante que a gente dialogue com os pais usando de um discurso, né? De um material que seja possível para a criança compreender. Que a gente possa contar histórias para a criança e, através dessas histórias, elas poderem ter ali um exemplo, um modelo, ser levada a pensar, a compreender um conceito que é abstrato de uma forma concreta. Porque crianças pequenas, até os 12 anos de idade, o pensamento é concreto, elas precisam ter contato direto, precisam ver. É muito difícil para a criança, principalmente até os 6 anos de idade. Ela conhece o mundo através dos seus sentidos, através daquilo que ela pode ver e tocar, e até levar a boca, sentir o cheiro. Então, usar de fato os sentidos num contato direto. Depois dos 6 anos, ela já com 7 anos, esse espírito que já está agora num outro ciclo da encarnação, já está ali, vamos dizer, encerrado aquele processo encarnatório, o espírito está no corpo físico, o espírito ele já começa a ter acesso a outros recursos, o seu cérebro já está desenvolvido em outros aspectos, e tudo isso em conjunto, né? Corpo e o espírito, como já falei antes, a gente não pode separar. Essa criança, a partir dos 7 anos, ela vai buscar compreender o mundo e ensaiar as primeiras relações sociais, então o contato com as pessoas, o brincar com e não brincar ao lado de, porque até então ela brincava ao lado de outras crianças, mas não interagindo com as crianças. A partir dos 7 anos ela quer socializar, ela quer compreender esse mundo que ela vive, mas é difícil, porque, por exemplo, como ela vive no concreto, ela quer pegar a nuvem, ela quer pegar o raio do sol, mas a gente não consegue perceber através do tato, né, de pegar e experimentar. Nós vamos ter que explorar com outros sentidos. Então, as histórias como essas, assim, essas histórias, os livros infantis, hoje nós temos também uma facilidade enorme para encontrar livros e com histórias de conteúdo moral. Não precisa ser um livro espírita, mas para fazer uma evangelização infanto-juvenil, a gente deve dar preferência a essa literatura infantil voltada, né, com o conteúdo da doutrina espírita. Então, voltada para esse trabalho, mas não precisa se limitar. Novamente, lembrando Kardec nos estimulava a ler de tudo, a aproveitar tudo de bom que tem, porque assim é o progresso da humanidade. Nós temos que caminhar junto com o desenvolvimento da ciência, da filosofia, e porque o espiritismo é uma filosofia espiritualista. E esse material ele pode ser muito bem empregado na escola, tanto, né, vamos dizer, né, uma escola tradicional, quanto a escola
evangélica, não, uma escola de evangelização espírita e com muitos outros objetivos. Em casa, a leitura dos pais, também para criança pequena, é muito importante que a gente tenha esse contato de fazer com a criança uma leitura. Primeiro porque é muito importante ler, a gente vai descobrir um mundo ali, explorar os conhecimentos, adquirir novos conhecimentos. Nós vamos nesse contato dos pais com a criança, pais, mães, educadores, enfim, do adulto com a criança, o cuidador com a criança, é um contato muito importante em que a leitura de uma história, nessa contação de história que a gente fala, cria um vínculo, cria um momento especial. E a criança se beneficia muito com isso. Então, ela sente um prazer muito grande de estar com aquele cuidador que ela gosta, quer estar com aquela pessoa lhe dá atenção para ela e se associa a uma leitura, a um livro. Então, a criança passa a gostar da leitura. E ler é muito bom porque amplia o vocabulário, amplia ali a capacidade dela compreender, interpretar o mundo. Então, todos os benefícios da leitura a gente pode fazer nesse momento em que nós vamos cuidar, orientar. Então, podemos orientar as crianças por meio dessa literatura infantil e livrinhos, né, historinhas, música. A arte, ela sensibiliza o espírito. É muito importante. A arte estimula o quê? É o estético, é a beleza. E Deus nos rodeou de beleza. A natureza, ela é bela. Quando a gente vai olhar um pôr do sol, um nascer do sol, uma floresta, uma praia, enfim, onde a gente gosta de estar em contato com a natureza, nos dá uma sensação muito boa, agradável. Nós ficamos mais tranquilos, conseguimos silenciar a agitação da nossa mente, conseguimos sentir muita alegria, né? Então, compreender que o contato com a natureza, além de ser importante para uma educação ecológica, né, de preservar o meio ambiente, porque nós vivemos numa relação de interdependência. O mundo não vive sem água. Então, se a gente não cuidar dos recursos naturais, tá, das fontes, as nascentes, nós não cuidarmos dos rios, dos mares, enfim, das florestas que fazem com que haja umidade e a chuva, tudo está interligado. O clima, a floresta, a água, o ar, e nós precisamos para sobreviver. Não adianta que não existe outro planeta. É esse aqui que nós temos e é esse planeta que nós precisamos cuidar, porque se nós destruirmos o planeta, nós estamos apertando o botão de autodestruição. Isso tudo a gente pode ensinar para a criança desde pequenininha, com esses recursos. Numa conversa com a criança, hoje em dia a gente tem esses livros, né? Tem a música, tem a arte, tem jogos, sim, a gente fala que tem que ter certo cuidado, mas é a gamificação. Nós podemos transformar determinados conteúdos que nós vamos passar para ensinar as crianças por meio de jogos. Então, caça-palavra, um jogo de memória, um jogo, né, de... como é que é o nome? Que tem as trilhas, né, e tem os desafios. Nós podemos fazer
vários jogos com ela, tem muito material que tem essa finalidade, né? Muitos jogos foram criados, inclusive, para transmitir conteúdo espírita, né? Baseado nas obras codificadas por Kardec. Já é possível, quem trabalha com a evangelização infanto-juvenil pode ter acesso a esse material, mas não precisa comprar. Se a gente não tem condições de comprar, a gente pode desenvolver. E tem muitos recursos na internet hoje para desenvolver jogos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a criança, como também já conversei uma vez, ela não o seu canal de comunicação não é o verbal, predominantemente verbal, ela está aprendendo a falar. Então, nós precisamos estimular ela a falar, falando com ela, mas também lendo, cantando, e como ela se expressa pelo corpo, né? Ela explora o mundo através dos sentidos. Nós podemos fazer brincadeiras, nós podemos fazer os jogos, nós podemos fazer dança, música, que, aliás, eu vou abrir um parênteses, é importante que a gente acompanhe o que a criança assiste, né, e os joguinhos que ela tem acesso na internet. Então, são recursos importantes, a gente pode usar de uma forma de educacional, né, uma forma de transmitir conhecimento, mas a gente não pode deixar a criança pequena sozinha, né, diante de uma tela, né, um computador, um celular, que tem acesso à internet, em que ela possa ali vagar e sair pesquisando, que inclusive a gente sabe muito conteúdo inapropriado ligado à pornografia. Eles aparecem nas pesquisas de internet, né, pesquisa no Google, por exemplo, com nomes assim muito simples, né, em que a gente não vai imaginar que vai aparecer aquele tipo de conteúdo que é inadequado para a criança. Cuidado também com as músicas e dancinhas erotizadas, que estimulam a criança a trabalhar o corpo no sentido de uma erotização, de uma sensualização. Tá? Isso a gente tem que acompanhar. E não é dar bronca, não é proibir, não. Se ela está curiosa, é mostrar, orientar. Então, o foco hoje da nossa discussão é dialogar com a criança usando de recursos, né? Porque a criança a gente não tem que ficar aí só na palavra, né? Só na conversa, mas usando desses recursos, mas com conhecimento. Nós, adultos, somos os responsáveis. Então, não é entregar para a criança e aí depois chamar a atenção dela, dar uma bronca nela, porque ela está vendo coisa que não deve, inapropriada para a idade. Não pode, não, assim, a gente não pode entregar ali sem supervisão. Tem que acompanhar e saber o que ela está fazendo, onde que ela está olhando e cuidado com aquele conteúdo que está sendo transmitido. Se ela viu alguma coisa, elas têm curiosidade, explicar, né? Não é da bronca, ela tem curiosidade, ela não sabe. A gente não pode ficar culpando, penalizando alguém por não saber. A gente precisa assumir esse papel de orientador, de guiar os passos da criança. Então, prestar para ela as informações. Ela está com curiosidade. Hoje mesmo, eu conversei com algumas mães que estavam discutindo, né, num grupo sobre essa expressão do namoro em crianças de 3 anos.
3 anos, 4 anos, 5 anos, dizendo que tá gostando de uma criança, né, de um amiguinho, de uma amiguinha na escola, tá namorando. Uma coisa é o que significa namoro para o adulto, né, para o adolescente e para o adulto. O que significa essa palavra? E o que a criança consegue entender. Então a gente fala em namorar, ela escuta namorar, é diferente algo do concreto, como eu estava falando, que a criança vê a água, coloca a aguinha no copo, ela bebe a água, então ela compreende o que é a água. Ela tem uma experiência de uma forma muito concreta, através dos seus sentidos, do que é água. Então ela associa aquele alimento à palavra e ela tem uma experiência, uma vivência. O que é um namoro para a criança? Então ela vai olhar, por exemplo, o seu pai e a sua mãe juntos, dando as mãos, um abraço, um beijo. E aí o pai e a mãe falam que, olha, nós estamos namorando, né? Esse é o namoro do papai e da mamãe. Ou então ela vê algo na televisão, vê algo num desenho, escuta uma música que fala de namoro. Por isso que eu falei, a criança está tendo acesso. Essa criança entende que gostar de um amiguinho, né, de uma amiguinha, é um namoro. Então, ela tem vontade de dar a mão, ela tem vontade de dar um beijo, ela quer experimentar aquilo que ela está vendo, aquilo que foi dito ali, e ela está compreendendo de alguma forma. É muito importante que nós, que somos os cuidadores, os adultos responsáveis, nós precisamos aprender, nós precisamos analisar, nós precisamos, é preciso estudar para exercer a nossa atividade, né, de cuidador. Mas não basta estudar, né? Veja que estudar é adquirir conhecimento. Então, o que a gente vai fazer com conhecimento? De nada adianta a gente ficar estudando, lendo um monte de livros se a gente não colocar em prática. Às vezes, a gente acumula conhecimento sem qualquer utilidade. E trabalho, como também a gente vai ver a definição na doutrina dos espíritos, trabalho é uma atividade útil. Então, tem que ter uma utilidade. A gente vai empregar. Eu estou estudando alguma coisa que eu nunca vou usar na vida, esse conhecimento vai se perder. Então, eu estou estudando, né, a doutrina dos espíritos. Se eu não praticar, eu até estava pensando esses dias, a gente se diz espírita. Eu sou espírita. Então, primeira coisa você conhece a doutrina dos espíritos? Está estudando? Estou estudando. E para você ser espírita, você precisa aplicar aquilo que você está estudando. Senão, qual é o sentido de você estudar? Essa é a grande problemática. Nós pouco conhecemos sobre os ensinamentos de Jesus e quase nada praticamos. Então, é importante que a gente estude para o exercício, para colocar em prática, para a nossa transformação. Então, primeira coisa, quando a gente fala de estudar para ser pai e mãe, na verdade, é um estudo que nos transforma, né? Nos torna um bom pai, uma boa mãe, né? O bom possível. Não é perfeito, é o bom possível. Então, tudo isso que a gente está aqui, desde o primeiro capítulo desse livro aqui, dos outros vídeos que eu também já fiz, toda a intenção nós precisamos conhecer para poder compreender e aplicar na nossa vida. Isso vai se dar nesse momento em que a gente vai precisar conversar com as crianças, orientar as crianças. Nós precisamos estar transformados.
Outro dia eu estava pensando, né? Se fala tanto em aplicar técnicas para as crianças se acalmarem. A criança está com raiva, ela não pode ficar com raiva, vamos lá, vamos usar uma técnica. Só que na hora que a criança está com raiva, está fazendo uma birra, eu posso ficar com tanta raiva. E aí eu preciso usar os recursos em mim. Eu preciso, diante da birra, eu estou pondo birra entre aspas, porque é o mais comum, né, que a gente fala, mas diante de um determinado comportamento da criança, que eu julgo, eu, adulto, julgo inadequado, eu vou precisar intervir. Eu preciso ter o controle, o meu controle, o controle daquilo que eu estou sentindo, para eu ter uma capacidade de agir que seja adequada para a finalidade que eu quero, que é acalmar a criança. Então, eu não posso estar nervosa. Não adianta eu gritar com a criança, fica calma, para de gritar. Eu já não estou calma e estou gritando. Então, não faz sentido, não é coerente. A criança vai olhar para a gente e vai dizer assim, como que você não quer que eu grite e fique nervosa se você está nervosa gritando? Já deixamos de ser coerente, ser exemplo ali. Então, toda essa nossa conversa é para a gente salientar que ele fala, renovar o coração. Para que a gente eduque os nossos filhos, nós precisamos educar o nosso coração, renovar o nosso coração, para poder ter a calma que a gente precisa para acalmar os nossos filhos, a paciência que a gente precisa para os nossos filhos serem pacientes. A gente precisa desenvolver em nós a capacidade de ouvir. Este livro aqui, depois que eu gravar o vídeo, eu vou fazer o convite para vocês conhecerem o canal, e que vai ser um canal de psicologia, para entender essa história, porque nós precisamos aprender a ouvir as nossas crianças e também a ouvir as nossas próprias necessidades. Como é que a gente vai se colocar à disposição, colocar ali no lugar de orientar alguém, guiar alguém, se eu não sei como guiar, se eu não me guio na vida, se eu não sei nem para onde eu caminho? Então, tudo isso requer que eu aplique para mim. Então, por isso que eu chamo de evangelização do espírito, não é evangelização para criança, é um trabalho para que haja a educação dos nossos corações. Né? Educadores dos corações, nós vamos nos tornar educadores dos corações das nossas crianças, mas em primeiro lugar, precisamos educar os nossos corações. Não consigo compreender pessoas querendo aplicar técnicas para obter resultados na relação com outras pessoas, quando elas próprias não têm consciência do que elas sentem, do que elas estão fazendo e do que elas querem. Eu quero que meu filho me obedeça, eu quero que ele se comporte bem. Isso é a demanda de muitos pais, muitos responsáveis, quando chegam com a criança com problema nos consultórios de psicologia, né, de psicoterapia infantil. Essa é a maior demanda. Só que nós vamos ver muitas vezes que a criança está simplesmente mostrando toda uma dinâmica familiar. Então, esses pais estão pedindo algo porque eles não têm o controle nem deles próprios. Eles não sabem o que fazer mais. Eles precisam desse acolhimento. Tem programas, né? Eu sou uma educadora parental, então tem programas específicos para isso. Mas o que a gente faz aqui é buscar
levar essa reflexão, essa tomada de consciência, para que a gente entenda que nós só vamos conseguir um diálogo com as nossas crianças, né? Acalmar a nossa criança. Nós vamos conseguir, como ele fala, né? A conversação amorosa, a explicação, né? Usando do conteúdo espírita. Nós vamos falar. Eu falo para o meu filho, olha, você é um espírito, né? Tem a experiência da reencarnação, que significa que você já esteve aqui na Terra em outro momento, teve outra experiência e tinha um outro nome. A gente vai dentro da capacidade da criança compreender. Então, isso também a gente precisa saber comunicar, né? Ou como comunicar com a criança, né? Utilizando uma linguagem que ela consiga ter acesso, lembrando de usar o máximo possível de recursos em que a gente transforme o que é abstrato no concreto. Então, as histórias, a música ajudam muito, né? A conversa tem que ser tranquila, amigável, não uma fala que inspira boas coisas. Então, estamos aqui num momento que é de desenvolver um vínculo afetivo. Então, não é para a gente conversar com a criança no momento que a gente está mais apressado, ou mais nervoso, né? Ou com sono. Então, perceba, quando eu falei que a gente tem que perceber a si mesmo, né? Tem que ter esse controle também. Qual é o meu estado emocional? Qual é a minha condição neste momento? Será que eu tenho condições, eu tenho conhecimento suficiente? Será que eu tenho condições neste momento de conversar com a minha criança? E tem mais uma coisa, se naquele momento não foi possível, a gente às vezes precisa encontrar outros recursos que sejam possíveis, né? Diante de muita dificuldade, buscar ajuda, buscar leitura, buscar um profissional para orientar, tudo bem. Mas, deixa-se a criança acolhida. O que eu quero dizer? A criança, se ela veio buscar, um pai, a mãe, por conta de uma necessidade que ela apresenta, ainda que a gente não consiga atendê-la naquele momento, a gente pode dizer que vai fazer. Combina com ela, olha, agora eu não posso te dar atenção, porque eu vou ter que sair para trabalhar, ou porque eu estou tendo aula. Às vezes acontece de eu estar em aula, meu filho quer minha atenção, eu falei assim, agora eu estou em aula. Assim que terminar, eu vou te atender. Isso é uma forma muito boa da gente expressar. Assim que eu concluir a minha tarefa, eu vou te dar atenção. Ou então, eu ainda não sei sobre esse assunto. Que tal se a gente pesquisar na internet? Vou junto com você, a gente faz uma pesquisa. Mas não é qualquer pesquisa, tá? Crianças maiores até se interessam por pesquisas na internet, né? O conteúdo que muitas vezes vem da pesquisa do Google, crianças maiores. Mas para as crianças pequenas, a gente vai ter que resumir, pegar alguma coisa na internet que seja pequena, né, em termos de escrita. Às vezes tem textos enormes, a gente não vai ficar lendo textos enormes, complicados para criança pequena. A gente vai pegar ali a ideia, né, e vai explicar com as nossas palavras, vai mostrar desenhos, entra no YouTube, tem vídeos que tem ilustrações, né, animações que podem ser interessantes para explicar. Por exemplo, essa semana foi interessante porque eu peguei uma pedra, uma ametista, para fazer uma atividade. Vocês sabem que eu estou fazendo o curso de Montessori, e houve um pedido para que a gente pudesse pegar algum elemento. E eu escolhi pegar essa minha pedra e tive que refletir
a origem dela, né? Como que ela foi parar aqui na minha mão, né? Por que caminhos essa pedra passou? Podia ser qualquer coisa. E eu fui descobrir, né, que ela tem origem vulcânica. Não sabia. E quando eu falei isso, também o professor não sabia. E foi muito interessante, a gente vai aprendendo. Então, as pesquisas, elas precisam estar à nossa disposição, para que a gente possa ir além. E, ó, veio lá, são de origem vulcânica, e alguém foi lá, retirou essa pedra, essa pessoa usou de um transporte para chegar naquele lugar, e desse transporte então, ele foi fabricado numa fábrica, esse transporte ele usa de combustível que foi extraído de petróleo e tal. Tudo isso para a gente pensar que um simples objeto, uma pedra, por exemplo, que está na nossa mão, então pode ser aqui, ó, uma caneta, tá? Um livro, né? Todos esses objetos, eles revelam a nossa interdependência. Eu preciso que alguém tenha pensado, né? Ou então até no livro, né? Tenha tido o estudo, o conhecimento, tenha escrito, essa pessoa precisou se alimentar, essa pessoa precisou trabalhar. Então a gente vê uma rede, né, de relações, de interdependência significa que eu dependo da pessoa que está lá no campo produzindo alimento para eu poder me alimentar, e aí eu dependo dessa pessoa vendendo para o supermercado, para eu ir no supermercado, e eu preciso trabalhar para receber o dinheiro, para poder pagar, e alguém fabricou esse dinheiro. Então, alguém fabricou o caminhão que transportou, alguém extraiu o combustível, né, produziu o combustível que levou para o posto de gasolina. Tudo está conectado. Então, são pesquisas que a gente faz para que a gente possa conhecer as coisas e nos descobrir nessa relação. Nos descobrir como uma fonte, né, de recursos ali, mas que também nós precisamos nos ver, né? Com a criança, eu aprendo com ela, ela aprende comigo, ela depende de mim, mas eu também dependo dela, porque é com ela que eu aprendo, que ela me faz querer estudar, e aí é com ela que eu vou desenvolver certas habilidades. Então, ela me estimula e eu estimulo, eu crio uma amizade, Vocês imagino que vocês já tenham compreendido o que eu quero dizer. Então, nós precisamos nos ver nessas conexões, nessas relações que são amplas, nos vermos como espíritos imortais que estão chegando aqui e que os que já estão e que recebem os espíritos reencarnando, eles têm uma missão, né? E essa missão, ela é muito maior do que a gente imagina. A missão de educar a criança é a missão de educar-se. É a missão de renovar os nossos valores. É a missão de nos tornarmos o melhor ser humano que nós podemos. Não sermos perfeitos ainda, mas para encerrar aqui, a voz do coração, como eu falei, né? Então, levar a nossa voz, o nosso conhecimento, para as crianças poderem se desenvolver com esse entendimento, né? Com essa alegria, com esse respeito e criando, né, uma amizade, uma vida em comum, uma vida familiar
em harmonia e alegria. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana e nós nos vemos no próximo encontro. Se gostou, indique o canal, se inscreva, compartilhe e espalhe essa ideia. Muito obrigada.